Vamos lá. Depois de muitas cobranças sobre sua estadia nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro finalmente se posicionou e anunciou que vai ficar por lá mesmo. Ora, que surpresa! O patriota decidiu se licenciar do cargo de deputado federal para não ter que voltar mais para o Brasil. Fica aí a clássica pergunta: por que será? Vamos saber mais sobre isso com a nossa Sofia Labanca, aqui no Plantão do Meteoro. Porque a gente não foge, não. A Ana tá curtindo a musiquinha. Vamos lá, Ana. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Todo Mas mundo ainda sabia. assim, é um grande momento. Eduardo Bolsonaro finalmente assumiu que está fugindo. Não com essas palavras, né? Não com essas palavras. O deputado do federal Eduardo Bolsonaro, que já estava fora do país já há bastante tempo, né? Eu acho que ele fez 4 viagens para os Estados Unidos nesse ano. A última delas foi no dia quase um mês, 18 de fevereiro, se eu não me engano. E não voltava mais. O pessoal já estava chamando ele de deputado EAD, né? Por todo esse tempo fora do país. E agora, hoje, ele lançou um vídeo na qual ele diz que vai se licenciar do cargo de deputado federal para ficar lá, para ficar nos Estados Unidos. Daí a gente pode ir direto para o canal do Eduardo Bolsonaro. Desculpa, gente, vamos ter que fazer isso. E ver um pouquinho dele falando. Tornei-me deputado para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. Só dá um pause aqui e perguntar: que diabos de filtro é esse que ele colocou nesse vídeo? Enfim, vamos continuar. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus, um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Homens de geleia, pequenos e vaidosos. Que diabos de... Que diabos... Pontos para linguagem poética. Homens de geleia. Eu não achei que ele seria capaz de uma metáfora dessa. Mas vamos lá, Ana. Primeiro, palmas para ele por conseguir fazer um fugir porque estava com medo de ser preso, parecer um ato heróico, né? Não vou me acovardar, disse ele, se acovardando. Exatamente. E outra, palmas para ele pela sinceridade. Por que que ele está fazendo isso além da fuga? É porque ele está fora do país articulando sanções contra o próprio país como uma forma de tentar preparar um próximo golpe. E ele fala isso no vídeo, não com essas palavras, mas ele fala que tá lá para conseguir que seja responsabilizado Alexandre de Moraes e pipipipopopó.
ele está organizando sanções contra o próprio país. É para isso que ele está nos Estados Unidos, ok? Que fique bem claro. Mas enfim, Ana, tem mais um trechinho, e dessa vez um pouquinho mais curto, mas que eu também queria mostrar para vocês. Eu assisti o vídeo inteiro, então não reclamem. Bolsonaro. Também não descansarei até construir o cenário internacional que permita eleições limpas, transparentes e com ampla participação da oposição. Não existe democracia num país que age como a Suprema Corte da Romênia ou a narcoditadura da Venezuela de Nicolás Maduro, onde os líderes da oposição, que arrastam multidões nas ruas, sejam impedidos de concorrer por conta de eufemismos desavergonhados de tiranos. Ressalto que a minha posição de deputado federal, ainda mais tendo sido o mais votado de toda a história do Brasil, bem como filho do presidente mais popular da história recente do país, me facilitava, sim, a abertura de portas internacionais. No entanto, essas portas já estão abertas. Agora, necessito de tempo e dedicação integral para seguir trabalhando e representando não só os paulistas, mas todos os brasileiros. Aí, tá, é o suficiente. Ana, vamos lá. Se tinha alguma dúvida do que ele está tentando fazer, tá aí, né? Ele está tentando criar um cenário internacional favorável para um próximo golpe, para reverter a inelegibilidade do Bolsonaro. E quando ele falar que as portas já estão abertas, eu meio que sou obrigado a concordar. Eu meio que sou obrigado a concordar. O Eduardo ele já demonstrou uma grande capacidade de articulação com a extrema-direita internacional, seja na Argentina, seja na Espanha, em Portugal, na Hungria, nos Estados Unidos. Ele tem, sim, uma grande capacidade de articulação e ele vai, como ele mesmo falou, se dedicar integralmente a fazer essa articulação, que é péssimo para o Brasil, porque, vou repetir, eles estão armando o próximo golpe. O golpe anterior falhou por quê? Falhou porque faltou articulação internacional, faltou apoio internacional. Como faltou apoio internacional, parte das Forças Armadas não embarcou. Não achem que as Forças Armadas não embarcaram integralmente porque são democráticas. Não embarcaram integralmente porque tem uma parte das Forças Armadas que ainda conseguiu estabelecer uma sinapse entre seus dois neurônios e com isso conseguiu perceber, opa, sem apoio internacional a gente não sustenta o regime. E daí por isso acharam que é melhor a gente não embarcar. E o Bananinha tá trabalhando furiosamente para impedir que isso aconteça de volta. Mas enfim, só queria lembrar aqui de um tweet do Eduardo Bolsonaro dizendo: ué, mas se ele não deve nada, por que fugiu? Pergunta que nós fazemos para ele. Mas agora, vamos falar um pouquinho mais sério. Vou poupar vocês de assistir o resto do vídeo. Tem só mais um trecho que eu acho que é bom destacar, que é um trecho no qual o Eduardo fala que a intenção é prender o Bolsonaro e matá-lo na prisão, que existe um plano de assassinato para matar o Bolsonaro na prisão. Sim, ele fala isso. Quem fez plano de assassinato foram eles. Né? Enfim. E ele termina dizendo: Deus abençoe a América. Né? O God Save America, que é uma coisa assim ultra patriótica dos Estados Unidos. Então, assim, é o patriota brasileiro que termina saudando os Estados Unidos, né? Eu até lembro o pai dele fazendo saudação para a bandeira dos Estados Unidos. Enfim. Tudo isso, Ana, o contexto o Eduardo Bolsonaro estava articulando com a Maria Elvira Salazar, uma deputada estadunidense trumpista, para passar um projeto de lei que proibisse autoridades internacionais que desrespeitassem a primeira emenda dos Estados Unidos, que tirasse o visto de autoridades internacionais que desrespeitassem a primeira emenda dos Estados Unidos, que é de liberdade de expressão. E com isso levou aí a denúncias contra ele pedindo a apreensão do seu passaporte, feitas aí por deputados do PSOL e do PT. Diante disso,
Ele não voltou mais para o Brasil depois que se criou essa possibilidade de apreensão do passaporte. Estava planejado a volta dele para o Brasil, tanto é que o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL aqui no Brasil, já tinha até dado data e horário de volta para ele. E isso não é à toa, porque a própria base do Eduardo Bolsonaro, os próprios eleitores do Eduardo Bolsonaro estavam incomodados com o quanto ele estava ficando nos Estados Unidos. Isso estava pegando mal até para a base dele. E isso é uma coisa que você percebe no vídeo, que ele fica o tempo todo, em outros trechos que eu não mostrei, o vídeo tem mais de 10 minutos, gente. Ele fica o tempo todo se explicando com relação a isso, então estava pegando mal. E ele já estava praticamente certo que ele ia se tornar o líder da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. E daí ele, obviamente, abriu mão desse cargo. E, de acordo com ele próprio, isso provavelmente vai para o Coronel Zucco, que é um ruralista do PL do Rio Grande do Sul. E, enfim, daí o que mais que a gente teve, Ana? Depois que veio à tona toda essa questão de que ele não vai mais voltar para o Brasil, ele deu uma entrevista para o Lacombe, que é um jornalista bolsonarista, na qual ele chorou. O senhor chegou a conversar com Jair Bolsonaro sobre essa decisão? Que papel ele teve? Que tipo de conselho, que tipo de opinião ele tem sobre essa sua decisão? Meu pai, claro que ele queria o filho dele perto dele, cara. É dureza. É dureza. É difícil. A gente está aguardando só o deputado. Claro, a pergunta... A gente entende a situação, é uma situação muito delicada, é uma decisão muito difícil. Aham. Ana, eu acho que o choro foi sincero, mas a reação dele de pegar e se abaixar é de uma masculinidade frágil. Ai, meu Deus, não podem me ver chorar. De uma masculinidade frágil. Eu diria mais, o choro não é por ficar longe do pai. Não, definitivamente não. Isso chama cagaço, medo de ser preso. Aham, eu concordo. E daí uma última coisa que eu queria mostrar é que o Jair Bolsonaro, daí ele falou sobre o fato do filho ter ficado por lá. Vamos ver. Ele chorou também? Me diz que ele chorou, por favor. Não, ele não chorou, mas eu quero mostrar outra coisa nesse vídeo. O afastamento de um filho. Mas um filho que se afasta mais do que por um momento de patriotismo. Se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo que cada vez mais avança em nosso país. Ele teve a cara de pau de dizer que quem está promovendo o nazifascismo no Brasil é a esquerda, é o governo Lula. É exatamente isso, Sofia. Exatamente isso. E daí ele tá fugindo para um país onde os caras fazem a saudação nazista? Sim. Aham. E sabe o que é mais interessante, Ana? A gente não vai ver o vídeo inteiro aqui, senão esse corte vai ficar muito longo, e são 3 minutos e 49 aqui de vídeo do Bolsonaro, mas eu vou contar para vocês. Vou até mostrar. Você pega da metade para frente, o Bolsonaro esqueceu completamente o Eduardo Bolsonaro e tá falando dele. Problemas. Tem uma família organizada, tem uns filhos que cada vez mais também nos orgulham na política, e temos vários parlamentares que nos dão força para continuar lutando para que o nosso povo não perca a sua liberdade. O exemplo de Israel, momentos difíceis desse povo, estão marcados no coração de cada um de nós. Nota zero, fuga do tema. Leve meu abraço ao prezado Benjamin Netanyahu. Fui convidado há pouco para ir para o seu país. Pegaram meu passaporte. Agora ele vai começar a falar do Fui passaporte convidado dele. há pouco
além de 4 chefes de Estado, a comparecer na posse. E por aí vai, Ana. Ele foi fazer uma declaração sobre o filho dele, que não vai mais voltar para o país. Ele não conseguiu falar 2 minutos sobre isso e já começa a falar do Netanyahu, daí já começa a falar, porque o meu passaporte foi apreendido e não sei o quê, daqui a pouco já está falando de anistia. Ele é incapaz de falar de qualquer coisa que não seja ele mesmo. Nem o filho, nem sobre o filho ele consegue falar. Mas é que tá, Sofia. Desculpa te interromper, mas eu vou fazer uma defesa do discurso de Jair Bolsonaro neste momento. Porque essas coisas estão intrinsecamente ligadas. Por que ele faz a associação mental entre Eduardo Bolsonaro vai ficar nos Estados Unidos e Netanyahu passa a pegar o meu passaporte, anistia? Porque o que o filho está fazendo é fugir. E ele está dizendo, eu não posso fugir, porque pegaram o meu passaporte, logo eu quero anistia. Para mim, ele não saiu do tema. Justo, ele não saiu do tema. Faz sentido, Ana. E até porque o fato do filho... Mas não muda o fato de que ele não se preocupa com nada além dele mesmo. Ah, não, isso não. Nisso eu concordo plenamente com você. Ele, assim como... Aí eu diria que ele, assim como Eduardo Bolsonaro, só estão pensando no próprio rabo. Neles mesmos. Eu não sei se você já terminou, Sofia, senão eu vou mandar o negócio. Vai em frente. Eu não sei, eu posso estar errada nisso, tá? Eu concedo essa possibilidade. Mas... daqui de onde eu estou olhando, a tentativa de golpe, é por isso que eu em primeira instância, eu caracterizo a coisa toda, o movimento do Eduardo Bolsonaro como uma fuga. Né? Aliás, uma fuga feita a prestações ainda é exatamente aquilo que é, uma fuga, tá? E é preciso que a gente caracterize assim, porque ele vai dizer, não estou fugindo, porque eu já estava lá. Não, ele fez a prestações, mas é uma fuga. É a mesma coisa que se ele tivesse enfiado no avião de madrugada e fugido antes de responder pelos seus atos, tá? E aí, sim, é um perigo para o país e sim, ele está articulando um golpe, mas eu diria que essa articulação de um golpe não parte necessariamente de um desejo que é o que eles tentam vestir a coisa assim, né? De isso aqui é pelo país, né, para trazer as ideias da direita. Não, é sobre o próprio rabo, tá? É sobre salvar a própria pele, é sobre garantir a própria sobrevivência. Ponto em questão. Eu fiquei pensando muito, a partir dessa notícia da fuga, e de novo eu vou insistir nisso, da fuga do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, fiquei pensando muito naquelas 4 mulheres que, condenadas né, por terem participado dos atos golpistas de 8 de janeiro, tentaram fugir para a Argentina, fugiram para lá, fugiram para cá, foram parar nos Estados Unidos, achando que iam ser agraciadas aí pela proteção dos Estados Unidos sob Donald Trump, né? Porque afinal de contas é o ídolo deles, e eles compram essa ideia que é levantada pela família Bolsonaro, seu entorno, pelo bolsonarismo. E aí, obviamente, chegaram lá, deram com a cara na porta, foram pegas pela imigração e vão voltar, vão ser, não sei se já voltaram, estão voltando aí, vão ser deportadas, né, para o Brasil. E aí essa galera toda que foi bucha de canhão do bolsonarismo, no seu intento golpista aí para conseguir poder para si mesmos, né, essa galera que foi bucha de canhão vai olhar agora para o Eduardo Bolsonaro numa situação muito peculiar, porque apesar das pessoas estarem dizendo, eu torço muito para a polícia da imigração lá, o ICE americano, ir lá e pegar ele, deportar e tal, eu sei, eu adoraria pensar nessa possibilidade também, seria muito engraçado, eu riria muito, no entanto eu não acho que isso vai acontecer. Porque certamente esse tempo que o Eduardo passou ali nos Estados Unidos não apenas foi um tempo dedicado a articular um golpe e sanções contra o Brasil, provocando assim um crime, sendo assim, né, um crime lesa-pátria pelo qual ele está sendo investigado, e o motivo dele fugir, obviamente, porque se ele voltar ele vai ser investigado, né? Além disso, eu suponho,
que Eduardo usou muito bem o seu tempo para tentar articular algum tipo de proteção para ele por lá também. E logo E eu acho garantir que é uma ele não boa fosse suposição, deportado. Ana. É uma boa suposição, porque é só a gente lembrar que o Alan dos Santos está lá desde 2021 e os Estados Unidos se recusa a deportar. Exatamente, exatamente. Então, assim, pro idiota, eu sei que falar pro idiota bolsonarista é praticamente falar, é mais fácil eu explicar isso pra cenoura, que ela vai entender mais isso, tá? Mas pro idiota que foi feito de bucha de canhão, você fez papel de otário. Você foi lá e você foi o braço de execução de um golpe de pessoas que não, primeiro, não estão do seu lado. Não estão aí para te defender, tá? Você foi lá para os Estados Unidos achando que você ia ter a proteção. Você não teve. Ninguém se mexeu para te proteger. Ninguém vai tirar você dos 17, 20 anos de cadeia aos quais você foi condenado por ter participado de uma tentativa de golpe. Enquanto isso, não apenas a família Bolsonaro se safa, como eles usam toda a oportunidade possível para garantir que apenas eles sobrevivam. Porque você, idiota, você já está pagando pelo crime que eles cometeram. Então, a única dica que eu poderia te dar é abre a boca e canta passarinho, porque você vai se ferrar, não importa o que aconteça, tá? Se você é peixe pequeno, canta passarinho, tá? Enfim, era isso que eu queria dizer e... Não, eu queria dizer um pouquinho mais, assim. Eu queria dizer duas outras coisas. Primeiro, que sim, verás que um filho teu foge à luta, assim, principalmente quando o seu está na reta. E segundo, nas sábias palavras das galinhas da minha avó Ana Maria, popó, popó, popó. É isso. Que falta de coragem, que covardia, que falta de fibra. Não me espanta, Sofia. Não me espanta nem um pouco. Não mesmo. Todo mundo sabia que ele ia fazer isso. Sim, essa bola já estava cantada faz tempo. E ainda fizeram um balão de ensaio, né, Ana? O Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo, todos dizendo: não, fica aí, Bolsonaro. Se eu não me engano, foi o Paulo Figueiredo que chegou a fazer enquete no Twitter se o Bolsonaro, se o Eduardo deveria voltar ou não. Até balão de ensaio rolou. Totalmente balão de ensaio. Agora, eu queria muito saber sobre a última coisa que a gente viu. Faltou comentar isso. Primeiro, eu não sei se o choro do Eduardo... eu acho que o choro do Eduardo é por cagaço de ser preso. Não acho que ele tenha... talvez um cagaço do pai dele ser preso. Talvez. Porque isso, né? Ele, muito mais esperto do que o pai, teve um timing melhor. Ele saiu antes. O pai dele voltou. Sabe Deus por quê? Aliás, o pai dele voltou. E se deu mal. Perdeu o passaporte, né? E aí toda essa reclamação do Jair demonstra isso. A outra coisa que eu queria comentar dessa entrevista ali do Jair Bolsonaro, alguém já verificou a pressão desse homem? Porque ele tava muito vermelho. Ele tem estado muito vermelho em todas as entrevistas que ele dá. Sério, aquilo não é normal, não. Aquilo não é normal, tá? Este homem está com a pressão alta e eu desejo que ele pague pelos seus crimes vivinho, tá? Então alguém, por favor, mede aí a pressão do seu Jair, tá? Mas que ele tá... Nota-se, assim, um arrependimento muito claro, né, do Bolsonaro de ter... Ele falhou no golpe, Ana? Não, ele falhou ao deixar que pegassem o passaporte dele. E isso é o que vai fazer este homem não dormir pelo resto da vida dele. Que bom. Eu acho ótimo. Que bom. De resto, assim, o Eduardo vai ficar lá e isso é irritante. Eu sei que tá todo mundo pensando nisso, assim. Ele vai ficar lá e eu acho que ele vai se safar. Não quero ser a portadora dessa notícia, assim, gente, mas eu... Não, assim, os Estados Unidos não vai deportar ele. Eu não vejo Não vai, muita... não vai. Não vai. E que ele vai ficar lá articulando golpe? Aliás, o Norte global como um todo são um bando de banana nesse sentido.
sabe? Porque a Espanha também se recusou a deportar o Oswaldo Eustáquio, sabe? Parece que, assim, no norte global você ser golpista não é crime, daí depois começa, engolem um Trump e não sabem por quê. Eu não sei, eu tô vendo as suposições do chat aqui, né? Ele tem medo do pai dele getulhar e dele não poder voltar pro Brasil. Pode ser, pode ser. Não, que o pai dele getulhar, acho que não vai. Não tem coragem Mas. pra isso. Não, não tem. Eu não acho que ele tem. Mas. Talvez ele tenha alguma preocupação assim de que, pô, os caras não vão conseguir dar o golpe lá e eu vou ter que ficar aqui pro resto da vida, né? E você pensa, eu choraria também se eu tivesse na posição dele, se eu tivesse aquele inglês sofrível, tivesse que viver nos Estados Unidos pro resto da vida. Pois é, uma hora o dinheiro acaba, né? Sem salário de deputado e sem acesso a tudo, né? Porque uma hora eles vão bloquear as contas dele aqui também, né? E aí, quem vai levar dinheiro pra ele na caixinha de sapato? Pois é, o Alan dos Santos já tá fazendo Uber. É isso aí, Sofia. Eu parei um pouco aqui pra imaginar o Eduardo. Você desculpa, eu tenho que admitir isso. Eu parei pra imaginar o Eduardo Bolsonaro atendendo numa lojinha da Disney. Mas desculpa, eu não vi o comentário ali. Não, Ele é não. chapeiro? Ele é chapeiro, mas não tem. O próprio Eduardo, deixa eu ver se eu acho aqui. Não, esse corte já tá ultra longo, mas é que tem uma 20 imagem horas. que eu queria achar que o próprio Eduardo Bolsonaro postou, feita por IA, dele atendendo no McDonald's, entregando um hambúrguer pro Donald Trump. Deixa eu ver se eu acho. Imagens que predizem o futuro. E é muito engraçado porque ele mesmo postou. Tá, enquanto a Sofia procura, eu tô aqui pensando numa coisa, porque lógico, todos nós temos esse sentimento de injustiça, assim, sabe? De pensar, pô, o Bananinha pode ser que fique lá, esse SAF, não vai responder e tal, vai ficar na boa. Mas assim, tentando pensar estrategicamente, nós aqui no Brasil, temos muitas formas de fazer a vida do Bananinha nos Estados Unidos muito mais difícil. Acesso a dinheiro, por exemplo, né? É uma dessas. É o futuro do Eduardo Bolsonaro. Ele vai ser muito feliz fritando hambúrguer nos Estados Unidos. Vai escrever um livro sobre isso. Vai vender onde e como é que você vai receber esse dinheiro? Vamos, galera, tornar a vida mais difícil pra ele? Não é mais follow the money, agora é block the money. Eu tô pensando assim, como a vida dele pode ser mais difícil. Eu preciso disso nesse momento pra imaginar que ele não vai ficar de boa nos Estados Unidos. Enfim, ficamos por aqui, Ana. Ficamos por aqui. Ficamos, senão eu vou ficar aqui elucubrando sobre o sofrimento de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Mas eu acho que a gente ainda vai falar muito sobre esse assunto. Não hoje, no entanto. Beijo, chat. A gente volta instantes para mais assuntos do dia. Porque a gente não falou o suficiente.